Olá, sejam bem-vindos ao Pod Profano, o nosso encontro com a energia e com a magia de Pombagira. Rainha, muito obrigada por mais um episódio e estar aqui com a gente, trazendo toda a sua luz e sua beleza. Obrigada, Titi. É um prazer estar com vocês e, claro, enlouquecer um pouquinho a cabeça de cada um. Adoro, senhora! Senhora, vamos trazer um assunto que hoje está sendo muito discutido: relacionamento por aplicativo. O que a senhora tem a dizer sobre essa nova forma de encontrar um novo amor? Titi, o ser humano pouco tem tempo para alguma coisa. A tendência com tecnologia é que as pessoas comecem a procurar, através das redes sociais, mesmo alguém que tenha interesses comuns, inclusive é até mais fácil filtrar. Agora, tudo ainda é muito novo, né? As pessoas estão muito emocionadas procurando o amor da vida na internet. Primeiro, eu sempre digo que o amor da tua vida tem que ser você. Começa por aí. Depois, o outro, ele vai te mostrar só aquilo que ele quer que você veja. Ele não vai te mostrar quem é, ele não vai te contar os defeitos, não vai te contar os podres, não vai dizer onde errou. Você vai ter que descobrir. Por conta e risco. Se você encontrasse a pessoa num bar, ou fosse um conhecido de amigos ou de família, talvez você tivesse a chance de saber mais sobre essa pessoa do que essa pessoa vai te contar através de um aplicativo. O que você acha disso, Titi? É um passo bem delicado, né, senhora, se envolver com uma pessoa sem só olhar uma foto. Hoje em dia tem muitos filtros e a pessoa se faz uma máscara ali, né, senhora? Titi, as pessoas usam máscara para tudo e usaram a vida toda. Não é novidade. Maquiagem é um filtro. Mas a tela não causa um certo distanciamento também, senhora? Bobagem, bobagem. Eu acho que dá sim para conhecer pessoas interessantes. O problema é que todo mundo tem que calibrar o filtro, seu próprio filtro. Você tem que saber o que é que você quer quando você procura alguém. Você tem que estar disposto a experimentar. Você também precisa se mostrar um pouco, né? Porque existe, hoje, com essa tecnologia, existe um exibicionismo. Sim. Outro dia eu atendi uma pessoa que falava muito sobre narcisismo. E eu acho que isso caiu em uso, né? Moda, moda. As pessoas escolhem uma palavra e aquilo vira a moda do momento. E narcisismo virou uma palavra comum. Um rótulo, né, senhora? Todo mundo fala que todo mundo é narcisista. Mas hoje você precisa se exibir na internet. Então, todo mundo tem que ser narcisista, porque senão não vai se achar bonito, não vai se achar interessante e não vai se expor. Então precisa tomar cuidado com esse monte de rótulos, né? Ah, é isso, é aquilo. Primeiro para. Pensa o que é que você quer. Até que você encontre aquilo que você quer para a tua vida, você vai encontrar muita coisa que você não quer. Vai ter que experimentar. Ah, mas eu encontrei de cara. Sorte. Muita sorte. Muita sorte. Então, você tem que estar preparada para experimentar e se permitir, porque às vezes você vai aprender tanto conhecendo pessoas, que você nem imaginava. As pessoas trazem tantas novidades, eu acho isso muito interessante. E o que a senhora acha que dentro de uma conversa via tela, via aplicativo, quais são os gatilhos que a gente pode prestar atenção para perceber se essa pessoa está indo para um caminho bacana ou não? Olha, eu acho que isso daí, independente de ser pela internet ou pessoalmente, eu acho que você precisa deixar as pessoas falarem, né? As mulheres, eu acho que na grande maioria das mulheres, elas têm a mania de achar que elas têm que contar tudo. Primeira coisa que eu já te oriento, não conte do teu passado. A pessoa vai usar isso contra você. Não importa em que momento, ela vai usar. Então, não conte do teu passado. Quando você diz, eu vivi com um abusador, você está dizendo para esta pessoa que você está conhecendo que você tolera abusadores. Vivi com um narcisista, vivi com um preguiçoso. Você está dizendo que você suportou tudo isso. Ou seja, essa pessoa pode agir assim, que você vai suportar. Então, não fale do teu passado. Não conte toda a sua história. Conte momentos bonitos para que esta pessoa reverbere
quando ela pensar em você, ela reverbere nessa emoção de que você merece bons momentos, merece um bom investimento, né? Que esta pessoa entende que você tem valor. Eu vejo muitas mulheres destruindo a sua imagem linda através de relacionamentos horríveis, horríveis. Imagina o que é uma mulher linda, cheirosa, bonita, toda apresentada, contando de um relacionamento com trash. Ridículo, ridículo, ridículo. Então, não seja ridículo. Seja uma pessoa consciente de que você está conhecendo alguém que talvez te acompanhe por um bom tempo da tua história. Talvez. E se isso acontecer, essa pessoa precisa ser o novo na tua vida, não uma repetição de tudo que já passou. Então, não traz isso de volta. Diga o que você gosta, fale dos seus hobbies, fale sobre suas aspirações, seus sonhos, seus projetos, relações boas. Fale sobre ambientes interessantes, sobre conhecimento. Tudo isso é muito interessante. Mas ficar relatando todas as tragédias que se passou, nem pensar. Já começa por aí. Mas a senhora acha que por que as mulheres trariam traz, né, esse passado como um assunto num relacionamento novo? Porque o inconsciente feminino, ele tem a necessidade de ser verdadeiro. A mulher, quando ela acredita que se ela for verdadeira, a outra pessoa também será. Engano. Puro engano. A primeira pessoa que fala, ela tem que dizer só aquilo que é possível dizer. Não sua fragilidade, suas histórias, seus perrengues, suas dificuldades, nada disso. Conte aquilo que é possível dizer. Pense que você não conhece essa pessoa. E aí, para justificar que a pessoa contou tudo, ela fala, ai, mas eu tive uma ligação espiritual, acho que é de outras vidas. Não sejam ridículas. Não seja ridícula. Você vai saber se é ou não de outras vidas só no final, não no começo. Mas, senhora, essa fragilidade em buscar o novo, mas não se distanciar do passado, isso, a sua força, uma mulher que busca a senhora em atendimento, em consulta, essa energia consegue ser transformada se ela tiver essa consciência? Então, você só vai ter algo novo na tua vida se você transformar isso. Tudo que você viveu te transformou, mas você não é o que você viveu. Sim. Você é o que você transformou no processo, tá? Então você já é algo novo. Quando você vai buscar as experiências velhas, de alguma forma você abre a porta para repetição. Você traz a mesma energia e atrai o mesmo tipo de pessoa. Então, você precisa entender, terminou de verdade. Não fale o nome da pessoa, porque você traz a energia da pessoa. Não precisa contar as experiências. No fundo do coração, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Todo mundo quer saber o que é que você vai fazer agora. Vida nova, vamos mudar isso. Porque a pessoa que fica ali ouvindo tuas dores e teus amores e teu sofrimento, primeiro, tem que ser uma pessoa que goste muito de você, para te dar um bom conselho ou te dar um bom colo. E essa pessoa vai fazer isso uma única vez. Ela não vai fazer todos os dias que você se tornar a chata do rolê. Não, e a gente ainda está no aplicativo, né, senhora? Já está contando tudo isso? Não, e quando você conversa demais no aplicativo, você não vai ter o que conversar quando encontrar. Olha que coisa chata. Crie um ar de mistério, faça com que essa pessoa queira te encontrar, porque essa pessoa ela pode te descartar ali mesmo. Então, se você está disposta a conhecer uma pessoa e não está querendo passar por descartes, seja uma pessoa educada, simpática, comedida e interessante. Por quê? Porque as pessoas se interessam por pessoas que não contam tudo. Isso é uma dica. Perfeito, senhora. Eu soube de uma situação que um casal, né, estavam conversando e o rapaz, muito sério, até no primeiro momento parecia bem interessante, até que ele soltou a seguinte pérola: eu quero que você me passe o seu currículo inteiro para eu saber se você vale a pena. Era emprego? A gente pensou a mesma coisa, mas eu estou só tentando conhecer a pessoa já quer me contratar?
Mas ele foi de uma forma tão arrogante que, ok, vamos conversar, vamos trocar. Mas é o que a senhora acabou de dizer, não é tudo que eu vou falar ali naquela conversa digitada. Você traz uma ou outra informação, disso vem outras, vem outro papo, vem outro dia, marcamos um encontro. Não, o moço queria, como a gente diz aqui, senhora, a capivara completa da pessoa. Então, Titi, uma pessoa que pede o seu currículo para um relacionamento, ela está muito associada à ideia de um golpe, para ver onde ela vai levar vantagem sobre você. Porque uma pessoa que se interessa por você, ela quer saber a cor que você gosta, o motivo pelo qual você ri. É claro que a pessoa não vai te perguntar isso, ela vai estar ao seu lado para perceber isso. Então, ela começa a gostar de você pelos detalhes. Esse tipo de comportamento, me dê o seu currículo, quanto você ganha, onde você trabalha, onde você mora, que carro você tem, que vida que você vive, quais são os seus sonhos, isso tem muito cara de golpe, tá? Uma pessoa bem-sucedida, ela vai observar todos esses pontos, mas ela não vai te perguntar, sabe por quê? Porque ela também não contaria. Uma pessoa que tem dinheiro, não precisa falar que tem dinheiro. Você sabe que a pessoa tem. E aos poucos você vai entendendo o universo desta pessoa, porque as pessoas são reservadas. Pessoas de poder e de posses, elas são reservadas. Quem conta tudo geralmente não tem muito o que contar. E pode aumentar muitos pontos, inclusive. Então, uma pessoa que pede pede a você que detalhe sua vida, informações confidenciais e coisas do tipo, ela está sondando porque ela tem um outro interesse que não é só o relacionamento. Então você está ingenuamente procurando um relacionamento e essa pessoa sabiamente está procurando outra coisa. A senhora falou de golpe e acho que aplicativo nos traz, claro, presencial também, mas o aplicativo nos abre uma porta de uma oportunidade de golpes muito maior do que conhecer presencial as pessoas, né, senhora? Titi, quando você fala de golpes, eu entendo que as pessoas associam muito a ideia de golpe a questões financeiras, né? Então, E eu acho que tudo que lhe rouba a paz é um golpe. Então, os golpes, eles acontecem de diversas formas. Essa pessoa pode te manipular psicologicamente, emocionalmente, financeiramente e energeticamente. Então, existem esses tipos de manipulação que você pode encontrar nesses, né, relacionamentos. Quando uma pessoa destrói o seu psicológico, você começa a fazer de tudo para não perder essa pessoa, como se essa pessoa fosse a coisa mais importante da tua vida. E você não percebe que isso também te custa dinheiro, isso te custa caro. Quando a pessoa te pede dinheiro, você deve imaginar por que com tão pouco tempo de relacionamento esta pessoa se acha no direito de me pedir dinheiro. Dinheiro é algo tão pessoal que ele vem do sacrifício de cada um. Então, se vem, né, diz do seu labor, ou seja, se vem do teu trabalho e das tuas atividades, é seu e deve ser seu. De forma egoísta, é seu e é o seu direito usufruir. Se você achar, por exemplo, conhecer uma pessoa, essa pessoa é interessante, e você vê que a pessoa não se veste bem, mas você gostaria muito que essa pessoa fizesse parte do teu dia a dia, dos teus passeios, da tua rotina. E você resolve que você vai investir em roupas novas para esta pessoa. Essa pessoa não está te tirando nada. Você está vestindo esta pessoa para que essa pessoa esteja à altura de andar ao teu lado. Então, isto não é golpe. Na verdade, só se for o seu golpe sobre a pessoa. Porque você está montando aquela pessoa para desfilar com ela. A gente tem que começar a separar as coisas, porque depois que termina, todo mundo coloca tudo na mesma cesta. É um emaranhado de confusão. Então, a pessoa, eu paguei jantares. Ué, você ia jantar também. Então, você gastaria para você comer, mas você fez questão de jantar com aquela pessoa. E aí, você optou por pagar os jantares. Essa pessoa não te tirou nada. Ela não te deve nada. Nós precisamos parar com essa mania
de oferecer para o outro um benefício e depois jogar na cara e cobrar como se tivesse sido roubado. Isto é infantilidade pura. Eu acho que precisa evoluir no sentido de emocionalmente, psicologicamente e agir como adulto. Adulto tem ali a sua reserva de gastos, né? Ah, eu vou gastar com lazer, eu vou gastar com passeio, com show, com viagem, com jantares. Eu vou gastar este valor. Dentro deste valor que eu estou disposto a gastar, eu quero aquela pessoa comigo. Por quê? Porque sair para caçar lá fora dá mais trabalho e gasta mais. Então eu prefiro gastar com aquela pessoa que eu quero aquela pessoa do meu lado. Aí vou lá e pago um jantar para aquela pessoa. Pronto, quando briga, joga na cara, maltrata, humilha, né? E pede de volta. Isto é lodo. Uma pessoa que carrega a energia do lodo, ela oferece para cobrar depois. Se alguém fizer isto com você, corte todos os elos com essa pessoa. Porque isto é uma energia de míngua, de podridão. E com certeza muitas pessoas fazem isso. Agora, quando você entra numa relação, você tem que entender o que estão de fato te tirando. Esta pessoa te tira paz? Não, te dá paz. Esta pessoa destrói o teu emocional? Não, essa pessoa equilibra teu emocional. Se você sofre é porque você é ciumento, porque você é infantil, porque você não está pronto para uma relação. Mas não é a pessoa que está criando isso. Precisa aprender a separar o que é teu ou o que o outro traz para você. Se o outro arranja problemas que você tem que resolver, o problema é dele. Se você sofre de ciúmes, o problema é seu. Se você sofre de insegurança, o problema é seu. Se você sofre de baixa autoestima, o problema é seu. Se você dá dinheiro, se você dá jantares, se você dá roupa, o problema é seu. Se esta pessoa te pede incessantemente que você faça isso, aí o problema é dessa pessoa. Então, será que dá para ter uma ideia de que tem que estabelecer limites claros para aquilo que você está disposto a oferecer ou ceder e para aquilo que você não aceita? E isso deve ser estabelecido logo no começo. Quando uma pessoa te pede dinheiro, você diz, não admito esse tipo de relação. Ninguém aqui falou em dinheiro. Se você não está dando conta da tua vida, você não tem condições de estar numa relação porque você precisa resolver sua sobrevivência. É caso de vida ou morte. Vai resolver sua sobrevivência, depois a gente conversa em outro momento. Então, não se sujeite. Agora, você está transbordando de dinheiro e você quer uma pessoa do teu lado que você pode oferecer, ofereça e não cobre, sem miséria. Não é para ser miserável, é para ser próspero. E oferecer para todo mundo faz parte de prosperidade, porque ter dinheiro para esconder não é coisa de rico, não, é coisa de miserável. Senhora, e quando oferecer, oferecer de coração, né? Porque eu não sei o que é oferecer dinheiro de coração. Não, senhora, as trocas, os presentes, os agrados, porque é justamente o que a senhora disse. Oferecer e depois jogar na cara. Mas, Tite, não faz sentido. Um presente é um presente. Deu, acabou, não é mais teu. Então não é nem de coração, é obviedade. Guarda no coração a emoção do momento e dê logo. Dê. Deu, acabou. Agora, esse negócio de, ai, é meu, eu que fiz, você não era ninguém. Eu tô cansada de ouvir mulheres que me procuram dizendo assim, ele não era ninguém. Eu construí esse homem, ele não tinha emprego, ele não tinha isso, ele não tinha aquilo. Agora que ele ficou bem, ele me largou. Gente, vamos lá. Ele conseguiu emprego, mas ele trabalhou. A força do trabalho é dele. Ah, ele te deu algo que fez com que você entendesse que valia a pena investir, seja lá como, neste relacionamento e você o fez. Quer dizer que essa pessoa nunca vai poder cansar de você? Quer dizer que você pode ser a chata, você pode ser insuportável, você pode ser qualquer coisa. E essa pessoa não pode cansar de você porque você fez essa pessoa. Não, quem fez essa pessoa foi o pai e a mãe dele, né? Trabalhar, ele que trabalhou, porque dar o emprego não garante o trabalho. Se ele cresceu, porque ele teve cabeça e estrutura. Por mais que você tenha auxiliado, você confiou no processo. Foi o que você deu de fato. Todo o resto, negociável. Agora, isto não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Ninguém tem obrigação de te amar para sempre. E o amor também acaba. Essa ilusão de que o amor, o casamento, um relacionamento é para até que Deus separe, né, senhora? É muito romantismo em cima de uma relação que
ela é liberta, né? Mas, Titi, o problema do mundo é essa visão romântica. Porque, por Exatamente. exemplo, um casamento é um grande contrato de acordos. Sim. Tudo depende do acordo que é feito. Então, o acordo é: vamos constituir família, vamos agregar bens, vamos ter posses, vamos melhorar financeiramente, vamos viajar o mundo. Tá, e o amor vai nos manter atentos ao nosso acordo. Tá, olha que legal. Então, o amor vai nos manter. Tá, e no meio do caminho, caso haja um desgaste, você vai reavaliar o ganho e o ônus, né? O bônus e o ônus. Então, vamos lá. Construíram família? A família tem dinheiro, a família tem posse, a família está estruturada, está todo mundo bem, mas o amor começou a diluir. Vale a pena sentar e refazer os acordos. O problema dos relacionamentos é que as pessoas não conversam. Elas reclamam, elas contam para o vizinho, elas contam para uma pessoa no ponto de ônibus. Conta tudo. E não senta para conversar com a parte interessada, que é o outro, ou a outra. Então, comunicação zero. Zero. E o que podia ser resolvido num jantar, numa conversa, pode se perder por... Olha, eu vou dar uma dica para você. Nunca resolvam problemas em jantares. Nunca resolvam problemas em jantares. Por quê? Porque você tem que engolir a comida. E quando você engole a comida, você também engole um monte de coisa que você não concorda. Então, não misture a alimentação, que é a saúde do corpo, com a destruição do seu emocional ou do seu psicológico. Separe as coisas. Vamos conversar. Pronto, vamos conversar é conversar. Vamos jantar, vamos jantar. Vamos, entende? Tomar um Entendi, café. senhora. Tomar um café é um papinho leve, né? Tomar um vinho é profundo, cuidado com álcool para resolver relações. Por quê? Porque o álcool cria uma aura de excesso de liberdade, uma falsa alegria, emoções, né, pulsantes. E o álcool também libera tudo aquilo que você deveria pensar para falar, mas você não pensa. E tudo aquilo que estava engasgado, que você contou só para o vizinho, vem de forma desordenada, né, senhora? Então, eu acho que vem de forma desordenada e a pessoa pode se tornar profundamente agressiva em relação a isso. E aí, quando você se torna agressivo, você perdeu tudo, né? O discurso agressivo, ele é um discurso que mais perde ouvintes do que ganha. Ele é inflamado. E eu acho que quando você está falando da tua história, da tua vida e da tua construção, você não pode se inflamar. Você tem que ser sereno, você tem que conter as tuas emoções e tentar ser o mais racional possível para preservar o emocional. Que ao término, talvez, da conversa, o seu emocional tem um ganho muito grande se você não usar o emocional durante a conversa. Nossa senhora, isso que a senhora falou do jantar é uma coisa que a gente realmente não para nunca para pensar, né? Que a comida, o ato de comer, pode ali atrapalhar o andar dessa conversa, porque você tira o foco também um pouco do assunto, né? Mas a senhora acha que também este casal, né, que então está ali durante anos, por exemplo, casados, por conta da rotina, por conta desse excesso de afazeres que a gente tem, a senhora acha que valeria a pena ter acordos no sentido de vamos determinar, ou pelo menos tentar alinhar que um dia na semana, um dia a cada 15 dias, por exemplo, o casal tenha um dia para eles? Então, pensando, por exemplo, num casal que tenha filhos, né? Que demanda, que tenha um momento só desse casal para justamente dentro deste caos que a gente vive, essa relação não se perca? Titi, você trouxe assim um ponto muito importante. Por exemplo, se vocês têm essa visão tão romântica dos relacionamentos e do casamento, por que o casal não teria um dia para eles? Não Porque tem. o ideal é que este assunto não precisasse vir em pauta, porque ele teoricamente seria normal, seria o comum. Só que não é. Não, senhora, não é.
os casais normalmente não conversam, né? É assim, acorda, quando toma café juntos, e sai cada um pro seu trabalho, volta, cuida do filho, deita e dorme. Então, qual é o sentido disso? Pois é. Por que que as pessoas brigam tanto para ter uma relação e ter um casamento, para viver este mínimo do que realmente compensa na relação? Senhora, tem casais que eu conheço que têm dias até para ter relação sexual. Então, não chega tarde hoje porque hoje é dia do sexo. Então, deixou de ser algo natural, está precisando ter hora, dia e hora marcado. Então, imagina se para o sexo, que querendo ou não, é a base do casamento, imagina conversar sobre as coisas que não está dando certo. E aí, com tantas regras e tantos compromissos, você vê que a ideia do casal se perde, a ideia da relação se perde. E fica chato tudo isso. E aí, quando acontece da pessoa ter uma experiência fora de casa, a pessoa é um monstro. É um monstro porque destruiu o lar, porque as pessoas deveriam reavaliar a rotina, o dia a dia, o comportamento, qual é o ganho de ter uma relação, para que ter uma relação e por que com essa pessoa? Por que que você escolhe quem você escolhe para ser seu par? Qual é o ganho que você tem com isso? Geralmente, os relacionamentos de pessoas bem-sucedidas, eles são baseados em soma. Quem necessariamente não tem, fala em troca. Uhum. Então, olha isso, eu quero que vocês agora, vocês façam um exame de consciência, que vocês se perguntem ou se percebam como é que vocês falam de uma relação. A maioria das pessoas dizem, minha relação é troca. As pessoas bem-sucedidas dentro de uma relação, elas falam, minha relação é soma, estamos juntos. E como você enxerga um relacionamento é como você vai atrair uma pessoa para te encontrar, seja através de um aplicativo, seja numa mesa de bar, seja numa festa, seja num evento. Você vai atrair as pessoas que vibram no mesmo campo de percepção do seu. Hoje, ninguém mais precisa necessariamente estar numa relação. Mas, se você não precisa estar, por que você quer uma relação? Quais são os motivos que faria com que você entrasse numa relação hoje, ou que você mantenha uma relação? E por quais motivos você abriria mão de algumas escolhas e opções tua para poder se unir? Porque tem isso também, né? Hoje, com essa liberdade que as pessoas têm de conhecer, de viajar, de trabalhar, de ser independente, de não ter mais a obrigação de ter filhos, de não ter obrigação de muitas coisas. O que faria uma pessoa permanecer ao lado de outra? Bem-estar, amor, compromisso com cumplicidade ou trocas, seja troca sexual, seja uma troca emocional, seja uma troca energética, porque hoje os casais trocam o que eles decidirem que é a troca, né? Tem casais que vivem juntos e não têm uma vida sexual e está tudo bem, está tudo bem. Eu conheço mulheres que se cuidam comigo que elas não gostam de sexo. Elas não gostam. O marido gosta. O marido tem esta vida muito separada. E isso pode ser um acordo. Ele precisa de sexo, então ele procura lá no momento dele algumas situações e tá tudo bem. Ela não quer saber, porque ela não quer saber de sexo. Só que sexo faz parte do ser humano. Faz parte. Então tem o que quer e tem o que não quer. E se eles resolvem permanecer numa relação dentro de um acordo, este acordo tem que ser bom para os dois. Quando a mulher resolve que ela não quer sexo, isso é uma coisa que está ligada à natureza do ser humano. Quando ela resolve que ela não quer sexo, ela não pode também tirar o sexo do outro. Ela não tem esse direito. E sexo é energia básica. Por isso que todo relacionamento deve ser bem conversado, sempre.
deve ser bem contextualizado. Uma pessoa que não quer ter filhos, quando se casa com uma pessoa que quer muito ter filhos, alguém enganou alguém. Aí tem um golpe. Olha, estávamos falando de golpe? Aí tem um golpe. Então, eu gosto muito desta pessoa, essa pessoa é maravilhosa, eu quero muito estar com esta pessoa por N motivos que me favorecem, mas essa pessoa quer filho e eu não. Então, enquanto eu estou namorando, eu digo que sim. E depois que eu caso, eu digo que não deu, que não aconteceu, até o momento que a máscara cai, eu começo a assumir que eu não quero. E aí? Você criou um engano dentro de uma relação fraudulenta, mentirosa. E esta pessoa vai conviver com a frustração de não ser pai ou de não ser mãe para estar do seu lado. Você acha que essa história termina como? Tem chances disso dar certo? Difícil, senhora, porque as brigas começam, né? E aí tudo se desmorona. Então, e quando as brigas de um casal começam, as brigas nunca são pelo motivo que está sendo questionado. Existe sempre uma mágoa, uma culpa, um inconsciente, né, que está agindo por trás. Por isso que os casais ficam tão enfurecidos numa briga. A briga toma uma proporção gigante, porque ele está reclamando todos os direitos, todos os enganos, todas as fraudes a qual ele foi submetido e ela mesma coisa, e na verdade só estão falando ali do açúcar do café. A gente poderia dizer, senhora, que um relacionamento, assim como vários outros setores da nossa vida, precisa de organização e comunicação. Exatamente. E administração. E administração. Todo relacionamento precisa de regras para existir, porque senão ele explode. E também, eu acho que também de um alimentozinho ali diário, né, senhora? Justamente para não cair nessa rotina. Então, um agrado, um carinho, o conversar, perguntando como foi o seu dia. Eu acho que tudo isso, mesmo que parecendo mínimo, pode alimentar essa relação? De não deixar cair nessa chatice? Eu acredito que sim. Eu acredito que você precisa oferecer mais do que você pede. E claro, essa pessoa também fará o mesmo. Então, se o casal puder sempre oferecer mais do que o outro pede ou do que o outro espera, eu acho que vocês vão ter uma relação com sobras. E as sobras, elas acabam somando a outras situações. Então, você vai relevar situações que às vezes não são tão boas. E o casal vai passar por isso. Né? Então, assim, a vida do casal é só baseada no sexo? É, se for um namoro, se for uma saidinha, se for... Quando se casa, vocês passaram desta fase de só isso para somar com outras características, que é essa administração, sonhos, essa consciência de união para crescer juntos. Então, eu acho assim, você só quer sexo? Namora. Ou nem namora, se diverte. Ah, você quer uma família. E você quer uma família por quê e para quê? Analisa isso. Atrai pessoas dentro desse campo, porque a chance de dar certo é imensa. E converse sempre muito. E aí também a força pombagira pode entrar nesse momento desse casal, fortalecendo eles com magias que possam envolver o casal, fortalecendo esse amor, né, senhora? Olha, pombagira cuida. Vamos lá. Então, pombagira cuida de quem quer ter um relacionamento, pombagira cuida de quem quer ser um solteiro, uma solteira bem resolvida, bem sucedida. Pombagira cuida daqueles que estão travados emocionalmente, aqueles que estão travados financeiramente. Por exemplo, agora há pouco eu falei da história da pessoa que precisa de você para bancá-la porque ela não tem, né, fundos para a sobrevivência. Muitas pessoas passam por isso. Isso são fases. Mas esta fase não pode ser maior do que você, do que o seu valor e do que aquilo que você está construindo na sua história. Então, na dúvida do que está acontecendo, me procura. Me procura porque eu posso cuidar de você, eu posso cuidar do teu financeiro, eu posso cuidar do teu emocional, do teu relacionamento, até dos seus filhos. Senhora, se a pessoa chega com todos esses problemas, qual é a ordem que a senhora entende ser necessária de ir resolvendo estas questões?
Ou é de pessoa para pessoa? Olha, eu acho que vai mudar, né? A ordem do cuidado vai ser de pessoa para pessoa, mas existe uma base. E a base é sempre uma limpeza espiritual. Porque você não pode colocar roupa nova num corpo sujo. Não adianta. Roupa nova num corpo sujo vai sujar a roupinha, não vai servir para nada. Então, primeira coisa, limpar esse campo energético, quebrar todas as amarras, desativar todas aquelas crenças, valores, emoções, temores, medos, né, expectativas que a pessoa tem e deixar a pessoa pronta para o novo. E a partir desse novo, nós vamos direcionando o que a pessoa quer. Ah, agora eu quero cuidar do meu profissional. Agora eu quero cuidar do meu emocional. Eu quero relacionamento. Ah, eu quero cuidar do meu relacionamento com a minha família. Ah, eu quero construir o meu futuro. Tudo isso tem que ser pensado e preparado. Porque quando você se prepara para algo, você tem muito mais chances de que isso dê certo do que quando você vai deixando acontecer. Eu acho que as pessoas já perceberam que a vida não é um deixar acontecer. Não significa que você vai ter controle de tudo, mas significa que a vida não acontece porque você deixou. Vai rolando e deu certo e Deus protege. Gente, vamos parar de cobrar dele uma responsabilidade que é tua. É a tua vida, é a tua história. Se você direcionar para aquilo que você quer, você vai estar muito mais próximo do seu propósito do que deixar rolar. E relacionamento é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, eu conheci, vamos deixar rolar para ver o que acontece. Triste, é triste. É triste porque você quer que dê certo uma coisa que você não tem ideia, né? Para onde vai? Para onde vai? A pessoa tem lá planos totalmente diferentes do seu. E como isso daria certo? A pessoa quer morar na Lua, você quer morar em Vênus. Como isso daria certo? Sempre, sempre abrir mão de alguma coisa faz parte do estamos nos adaptando. Mas abrir mão de tudo é um passo para o fracasso. Senhora, mas eu acho que um passo importante também é a pessoa saber primeiro o que ela quer, né, senhora? Antes de sair atirando para todos os lados. No sentido de se ela quer um relacionamento, o que ela busca numa pessoa para ter um relacionamento, o que ela gostaria que aquela pessoa tivesse para somar a vida dela, do que sair atirando e vamos ver o que dá, né? Titi, você falou uma coisa que me faz pensar. Quando você disse saber o que aquela pessoa traz para a vida dela, as pessoas determinam que eu vou ser tudo o que eu quero ser com esta pessoa. Esta pessoa, às vezes, não tem a menor capacidade de estar ao teu lado, de te ajudar nos teus propósitos, de somar na conta final. E você cismou com essa pessoa, sabe-se lá por quê. Uhum. E é muito comum, as pessoas cismam com alguma coisa. Quando você está em volta de uma emoção, a emoção nasce no teu cardíaco e ela transborda por você. Você oferece isso para quem você quiser. Então, quando você diz, eu me apaixonei por este copo, eu me apaixonei. O copo é onde eu desejo transbordar. Só que este copo não tem condições de me acompanhar em todos os lugares, de estar comigo em todos, de trocar informação comigo, de ser o meu copo companheiro. Então, eu quero que vocês entendam que a emoção que nasce em você é tua e você entrega para quem você quiser. E quando você cisma que você se apaixonou por aquela pessoa, você se apaixonou. Ponto. Aquela pessoa, naquele momento, valorizou alguns pontos ligados à tua emoção e aquilo que você já estava sentindo. É assim que surgem as paixões e os encantamentos. Amor é diferente. Amor é continuidade, constância e convivência. Paixão é momento, é transbordo. Então, não cismem com as pessoas no sentido de achar que aquela pessoa que vai ter que ser o amor da sua vida, ela querendo ou não. Tenha dignidade para viver todo esse tipo de experiência. Existem pessoas que cabem na tua vida e tem pessoas que você não cabe na delas. Simples assim. Ai, senhora, olha, teríamos assunto para mais uma temporada inteira sobre isso.
Mas Verdade. infelizmente hoje nosso tempo está se acabando. Eu gostaria de agradecer muito a senhora. Obrigada, É sempre Titi. uma honra e um prazer estar com a senhora aqui. Muito obrigada por usar o seu tempo para cuidar um pouquinho da gente. Titi, obrigada. E eu quero que os nossos, né, espectadores procurem o atendimento de Pombagira. Como? Você passa para eles nossas redes. Eu vou estar pronta para atender todos vocês. E lembrem-se, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não precise de uma orientação espiritual. Então, procurem ajuda. Se for comigo, ótimo, melhor ainda, mas procurem ajuda espiritual para que a espiritualidade clareie o pensamento de vocês e ajude a liberar, às vezes, algumas energias que estão presas, atrapalhando a vida de vocês. Para quem chegou agora, acesse o nosso podcast, Pode Profano Oficial, assistam os outros episódios, estão todos incríveis. Para uma consulta com a rainha, acessem o Templo Rio Azul, telefone 11 99958 1003 e acessem também a rede da nossa mãe, da nossa sacerdotisa Milene Sintra Oficial. Obrigada.